Gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Estou aqui, me arrumei cabelo, porque esse vídeo é um vídeo muito especial. E eu queria estar aqui bem arrumada para poder registrar esse momento, essa alegria, compartilhar com vocês esse testemunho maravilhoso, tão esperado, igual o hino das Sarafarias, né? Essa promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, tão chorada, que é, como vocês viram aí no título, a compra da nossa casa. Isso mesmo, eu tô muito feliz, muito grata ao meu Deus por ter nos ajudado até aqui e a gente conseguiu comprar a nossa casa. Gente, 18 anos pagando aluguel. Isso mesmo, 18 anos trabalhando muito. Meu marido trabalhando fora, eu trabalhando em casa, economizando como eu podia. E Deus nos deu vitória. E é para isso que eu tô aqui hoje, para compartilhar com vocês esse testemunho e contar um pouco da nossa trajetória, né, de quando casamos até aqui. E eu espero muito que esse vídeo venha te ajudar de alguma forma, que a sua fé seja aumentada e que você venha a crer, né, mais e mais nesse Deus, de que Ele pode e Ele quer te abençoar também. Então vamos lá, gente, eu casei e nós casamos, né? Viemos embora pra cá, já falo muito sobre isso nesse canal. Vai ter um pouquinho de barulho aqui, né? Porque o pessoal tá fazendo barulho aqui em cima. Mas acredito que não vai atrapalhar. Então casamos, viemos embora, vínhamos sem nada, começamos aqui do zero mesmo. E fomos morar numa casa pequena. Meu marido mobiliou essa casa, né, simples mesmo, como ele podia na época. E eu vim morar, né, casamos, eu vim morar nessa casa juntamente com ele. Ficamos ali, eu acredito que 3 anos para 4 anos. Dali o Senhor nos mandou para outro bairro próximo. Ficamos e alugamos uma casa, eu tô resumindo, né? Alugamos uma casa ali, uma casa boa, pequena, porém melhor do que a que nós morávamos. E meu cunhado veio morar com a gente, né? Ficou ali com a gente. Nesse período que nós ficamos nessa casa, eu engravidei da Milena. E como a casa tinha escada, a gente precisava sair dali. Então o dono da casa arrumou a casa do ladinho mesmo, e ali a gente foi morar na casa do lado. Ficamos um tempo ali, né? Nossa filha nasceu e dali nós fomos para outra casa, porque a gente precisava, né, de uma casa maior. Fomos para a casa da nossa amiga Ju. Ela pediu muito pra gente ir pra lá e Deus nos levou para aquele lugar. Ficamos ali, acredito que uns 4 anos. Foi muito bom aquele tempo. Ficamos na casa ali, né, da Ju. E a gente sempre tentando. Ali adquirimos o nosso carro, né? Deus nos abençoou. Compramos o nosso carro, que a gente precisava muito, que a gente tinha que viajar para Sergipe, e viajando de ônibus era muito difícil, e compramos o nosso carro. E até então a casa a gente não tinha conseguido ainda, porque a casa aqui é muito cara. E passou um tempo ali, como não tinha garagem, né, naquela casa, então a gente foi procurar outra casa que tivesse garagem. E meu cunhado também casou nesse período.
A esposa dele veio, a minha concunhada, e ali nós juntos fomos procurar casas para morarmos um perto do outro e conseguimos a casa que nós moramos anteriormente. Ficamos ali por 8 anos. Gente, 8 anos numa casa é muito tempo. Foi um tempo muito bom. Ali eu engravidei do meu segundo filho, Caleb, e logo engravidei da minha terceira filha, da Melissa, e foi maravilhoso. Foi um tempo muito bom, onde meus filhos nasceram ali, né, uma casa espaçosa, aproveitaram bastante. Só que nesse período eu falava muito com Deus e ficava me perguntando, né? Perguntando a Deus: Senhor, o que o Senhor quer de nós? A gente vai para Sergipe, vai voltar para Sergipe, vai ficar aqui, a gente não conseguiu comprar nossa casa ainda. E aí chegou um período que há 4 anos atrás, morando naquela casa, que Deus usou uma irmã para falar comigo, dizendo que era para eu arrumar minhas malas, que Deus tinha algo muito grande para nos dar. E seria naquele mês. E o incrível, né? Uma pessoa nos procurou falando que ia vender a casa, é uma casa de herança, e que os irmãos queriam vender a casa. E aí o pastor ligou pra gente, falou assim: ó, essa proposta é boa, essa bênção é de vocês, recebam. E nesse período eu tava muito duvidosa, assim, do que eu queria realmente, sabe? O que eu queria? Eu queria ficar aqui, eu queria ir pra Sergipe. Era aquela guerra dentro de mim, porque até então, né, a gente não tinha casa, então eu ficava assim: meu Deus, será que Deus quer que a gente volte? Será que Deus quer que a gente fique aqui? E acabou que não aconteceu. Não deu certo a casa pra gente. E ali ficamos, e foram 4 anos ali, depois do que Deus falou. Então o tempo se passou. Nós, como vocês sabem, né, vocês que acompanham aí o canal, esse ano, acredito que no mês de fevereiro, a gente se mudou pra cá, né? Deus nos direcionou para essa casa, que eu sentia no meu coração que seria um tempo assim para eu entender o que Deus queria, sabe? E quando nós chegamos aqui, muita coisa aconteceu dentro de mim. E eu conversei com meu marido, eu falei: meu bem, a gente precisa conversar a respeito disso. Eu não sei o que Deus está querendo de nós. 2 coisas estão acontecendo. Quer dizer, uma, né? Uma dessas 2. Ou Deus não permitiu que a gente comprasse casa aqui porque Deus quer que a gente volte. Ou Ele não permitiu porque eu estou no muro. Sabe, aquela coisa, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Porque assim, meu sonho sempre foi estar perto da família. Eu sempre quis isso, eu queria que os meus filhos crescessem, né, perto dos avós. Mas na minha vida, como eu sempre tenho falado, a vontade de Deus, ela prevalece. Então assim, eu sempre falei com Deus: Senhor, que seja a sua vontade, por mais que seja difícil para mim, né? E a gente sabe que a gente tem que abrir mão de coisas grandes pra gente conseguir coisas grandes. Então eu não vou detalhar muito aqui, porque eu já falei muito nos vídeos, nas lives que eu faço. Mas aí aconteceu que nesse período foi muito difícil. Eu senti que foi um período de entrega, sabe?
E realmente teve uma semana que foi muito difícil. Eu falei, Senhor, eu vou ter que entregar isso. E vou ter que entregar, vou ter que sair do muro, vou ter que estar disponível para o Senhor fazer a sua vontade. E ali eu fiz o propósito, né, de live de gratidão, agradecendo a Deus. Né? Foi antes de tudo isso acontecer, de eu ter que decidir. Eu fiz esse propósito agradecendo a Deus, entregando o impossível, que era voltar para Sergipe, né? E até então foi um processo, sabe, nessa casa aqui que eu estou de aluguel. Foi um processo, Deus trabalhou em mim de uma forma assim tão rápida, sabe? Em meses assim o Senhor trabalhou dentro de mim e eu estava aqui disponível. Eu deixei o Senhor trabalhar. Falei, Senhor, o que é que o Senhor quer? Deixa eu entender o que é que o Senhor quer. E ali eu me derramei, eu entreguei, eu fiz propósitos e tanto que eu fiquei mais firme aqui no YouTube de como esse tempo aqui no YouTube me ajudou, tem me ajudado para me aproximar de Deus. E naquela guerra tal, eu fiz a live de gratidão, né? Um mês de live, né? Toda quarta-feira de gratidão, entregando o impossível. Só que lá no meu coração, a casa, eu falava com Deus, eu falava, Senhor, eu não quero passar mais de um ano aqui nessa casa. Eu vim pra cá por um tempo, são meses, é tanto que o contrato aqui vence com 6 meses. Eu falei, eu não quero estar mais aqui, Senhor. Eu quero passar 8 anos aqui. O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para que o Senhor cumpra a sua vontade, o Senhor faça? E eu não estou dizendo aqui que Deus falou assim, você não vai voltar. Não, mas nesse tempo, o Senhor quis de mim entrega nas minhas mãos essa volta para Sergipe, sabe? Porque o que eu quero fazer agora é isso, é dar a casa de vocês, que vocês tanto sonharam. E ali eu entendi, foi muito difícil entregar, porque é algo muito especial pra mim, né? Mas eu entreguei. Gente, eu fiquei assim, é porque tem coisas que é entre nós, né? Nós, eu e Deus, você e Deus, as pessoas não vão entender. Mas eu passei uma semana tão mal, como se alguém tivesse morrido, sabe? E eu quero dizer pra você que pra você conseguir algo muito grande em Deus, você vai ter que abrir mão de algo muito grande. E isso não é uma troca que Deus faz, mas o Senhor, Ele quer ver onde realmente está o seu coração. Se está em obedecer a Ele ou se está nas coisas desse mundo. E ali eu entreguei pro Senhor. E, gente, eu nem imaginava. Eu sabia que Deus ia fazer algo. Ou Deus ia dar nossa casa, ou Deus ia nos mandar para Sergipe. Eu só não estava entendendo o que Deus queria de mim. Entreguei essa viagem para o Senhor e de repente, gente, interessante que chegavam vídeos do YouTube para mim, recomendações. De repente Deus vai fazer na sua vida, né? Você terá a sua vitória de repente. E eu falava, não é possível, gente, que isso é pra mim. Como assim? Eu vou voltar pra Sergipe de repente? Só que aí era a minha casa que Deus estava preparando, tinha preparado. E esse rapaz que nos vendeu, ele já tinha propostas de chegar com papel pronto já para assinar e ele desistir na hora. Então o Senhor preparou gente na rua que eu mais queria, do jeito que a gente queria, espaço que a gente precisa. Nós temos 3 filhos, a gente precisa de espaço. A gente sempre morou assim, embaixo da casa de alguém, sabe? Então a gente sempre tinha vizinho em cima, vizinho encostado do lado. E eu pedia tanto a Deus, Senhor, me dá uma casa assim,
com mais privacidade, sabe? Pra gente ficar no nosso canto ali. E porque de aluguel a gente ainda tem a opção de mudar, né? Agora a nossa casa a gente precisa, assim, e Deus sabia exatamente do jeito que eu queria, que a gente, né, nossa família precisava. E o Senhor nos deu a nossa casa. E como foi esse processo, né? A irmã nos ligou falando que de uma hora para outra o cunhado dela resolveu vender a casa de novo. Essa casa já tinha sido alugada, né? E depois ela foi liberada e estava 1 ano parada. Ele decidiu vender. E a irmã, como é muito amiga da gente, né? E ela mora próximo, então ela pediu a Deus pra tudo dar certo, pra gente morar ali e tal. A gente se conhece há muito tempo. E ali compramos a nossa casa. Esses dias têm sido dias assim de tantas coisas acontecendo. E gente, eu acabei de mudar pra essa casa. E agora eu tô me preparando pra mudar para minha casa. Tem coisas para organizar, mas Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Eu não vou detalhar muita coisa, mas Deus, ele faz o impossível, porque era impossível a gente comprar essa casa. Mas Deus, ele é fiel e ele cumpre as promessas dele nas nossas vidas. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus para poder entender. Então eu acredito que esses 4 anos aí, eu lembro que Deus usou alguém para falar comigo e falou assim: tá atrasado o que Deus quer fazer com vocês. Então aquela guerra comigo, né, relutando ainda. Eu quero dizer pra você, gente, pra você, tenta entender o que Deus tá querendo. Começa um propósito, o Senhor vai te guiar. Deus não deixa ninguém confundido. Tenta entender. Mas o meu sonho é esse, Senhor. Agora, pode ser que o sonho de Deus pra você, que esse sonho que você tá querendo agora, o Senhor queira no futuro. Eu não sei se um dia eu vou voltar pra Sergipe, né? Mas assim, hoje é isso que Deus quer pra nós. Então esse testemunho maravilhoso que eu quero contar, da fidelidade do nosso Deus, da grandeza do nosso Deus, né? Engrandecer o nome dele, porque ele é maravilhoso, gente. A vontade dele é perfeita, perfeita. Eu fiquei 18 anos aqui morando de aluguel. E eu não entendia o porquê. Eu abri mão de tantas coisas, gente, pra estar vivendo isso que eu tô vivendo hoje. De ter a minha família, de ter a minha casa, né, de estar bem, sabe? Mas eu abri mão de muita coisa. Eu sofri muito, sofri bastante. Talvez o meu sofrimento não é igual ao seu, mas pra mim foi um sofrimento grande. E estar aqui hoje contando essa vitória, que, gente, é muito bom. Espero que você tenha se alegrado comigo. E eu só digo uma coisa pra você: plante coisas boas, porque você vai colher coisas boas, tá bom? E muito obrigada por assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém, para que se alguém seja alcançado também e a fé seja aumentada. Curta, comenta e continua aqui no nosso canal, tá bom? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso que nós estamos alegres. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus.